No parágrafo 1º do artigo 64 é que fala dessa questão do regime de urgência, tá? Diz assim: o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Importante a gente saber, quem pode solicitar regime de urgência é o presidente da República. Somente ele, pode solicitar o regime de urgência. Em qualquer projeto de lei, pessoal, ao ler o parágrafo 1º, vocês vão imaginar o quê? Quando diz assim, o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Ou seja, o presidente pode requerer o regime de urgência em projetos que ele fez a propositura, tá? Ele propôs o projeto, ok? Então, ele não pode requerer regime de urgência em um projeto que é de iniciativa popular, em um projeto que foi proposto pela Câmara, pelo Senado, pelo Supremo Tribunal Federal e assim sucessivamente. Ele só pode pedir regime de urgência em projetos de sua iniciativa. O parágrafo 2º diz assim: se no caso do parágrafo 1º, a Câmara e o Senado não se manifestarem sobre a propositura para a qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção as que tenham prazo constitucional determinado e que se ultime a votação. Vocês já ouviram alguma reportagem ou já leram que foi trancada a pauta do Senado ou da Câmara? Os deputados e senadores tiveram que passar a noite inteira votando determinados assuntos, porque senão a pauta do Senado ou da Câmara ia ser trancada? Ela ocorre uma das hipóteses de trancar a pauta do Senado é essa daqui. Se o presidente requerer regime de urgência e não for deliberado em cada uma das casas em até 45 dias. Se terminando esse prazo de 45 dias, a casa não deliberou, eles não podem deliberar sobre mais nada enquanto eles não fizerem a votação sobre este projeto. Tudo bem? Ok? E o parágrafo 3º diz: a apreciação das emendas do Senado pela Câmara dos Deputados far-se-ão no prazo de 10 dias, observados quanto o mais disposto no parágrafo anterior. Então, é aquele prazo que eu falei para vocês: até 45 na Câmara, até 45 no Senado, e se houver emenda, 10 dias para fazer a deliberação dessas emendas. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso, nem se aplicam nos projetos de código. Então, durante o recesso, a gente não vai contar os 45 dias, tá? Fica sobrestado, fica suspenso. Então, o prazo estava chegando no recesso, parou ali. Vai voltar quando? Quando voltar o regime ordinário, quando tivermos as sessões ordinárias. Tudo bem? Ok? Então, vamos pensar que o projeto passou por todo o trâmite dentro do Congresso, dentro das duas casas, e agora precisa passar pela análise do presidente da República. Aqui, aquilo que a gente falou, dos freios e contrapesos, para que também haja uma análise do próprio Executivo sobre os projetos de lei que tem, que irão, se houver a sanção ou veto, eles poderão entrar em vigor no ordenamento jurídico, haverá ali a deliberação executiva. O projeto, uma vez aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, ele deve ser remetido ao presidente da República, que irá concordar ou discordar. Concordando, ele vai sancionar. Discordando, ele vetará. Então, lembrem-se, tá? Anotem aí, grifem no material de vocês, que eu tô vendo que tem. Grifem no material de vocês e não se esqueçam. Presidente da República, chefe do Executivo, ele não aprova projeto. Quem aprova projeto é o Poder Legislativo. Chefe do Executivo concorda
ou discorda, tá? Daqui a pouco nós vamos ver que a palavra final sempre é do legislativo, mas presidente da República concorda ou discorda de projeto de lei. Ele não aprova. Não se esqueçam disso, por favor. Então, uma vez concordando, ele vai sancionar o projeto. E se ele discordar, ele vai vetar. E este veto, ele tem que acontecer de forma escrita, tá? O veto, ele é expresso, ele tem que ser escrito. E esse veto pode ser jurídico ou político. Mas antes da gente falar do veto, vamos falar um pouquinho da concordância. Vamos falar um pouquinho da sanção. O caput do artigo 65 diz: o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de votação e de discussão e votação, e enviado à sanção ou à promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Então, esta concordância, a concordância do presidente vai importar em sanção. A casa que encerrou, que concluiu a votação, é ela que é a competente para encaminhar o projeto para o presidente. Então, se voltou para a Câmara aprovar a emenda, é a Câmara que vai remeter para o presidente. Se terminou ali no Senado sem nenhuma modificação significativa, é o Senado que encaminhará ao presidente. O parágrafo 1º do artigo 66 diz: se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetar-se-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas o presidente do Senado os motivos para o veto. Nós vamos interpretar tanto o parágrafo 1º quanto depois em questão do veto. E o parágrafo 3º diz assim: decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do presidente da República importará em sanção. Então, nós temos aqui as situações pertinentes à sanção. A sanção, ela pode ser expressa, quando o presidente expressamente sancionar o projeto e promulgá-lo e encaminhá-lo para publicação, ou no caso de omissão, ou seja, se ele não se manifestar no prazo de 15 dias úteis, esta será também considerada uma concordância tácita. Aqui, em caso de sanção, o silêncio do presidente importará em sanção, tá? Para que o presidente discorde, o presidente obrigatoriamente tem que fazer por escrito. Então, quando a gente fala de sanção, que é a concordância, nós temos ali duas situações. A concordância expressa, onde o presidente expressamente sanciona, promulga e publica, ou a sanção tácita, que é aquela que ele deixa transcorrer em silêncio no prazo de 15 dias úteis, sem nenhuma manifestação de discordância. Esta é a chamada sanção tácita. Em caso de sanção tácita, o presidente também está concordando com este projeto. E aí, em caso de concordância tácita, também o próximo caminho é a promulgação e a publicação. Para que ele discorde, a discordância que a peça, né, que vai manifestar a discordância do presidente da República chama-se veto. O veto, escrevam aí, obrigatoriamente tem que ser escrito, tá? Obrigatoriamente ele tem que ser expresso e motivado,
Ou seja, o presidente tem que expor os motivos pelos quais ele não concorda com o projeto de lei.